Olá, professor! Olá, professora! Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a professora Eliane, sou formadora do Instituto Iungo e hoje eu estou aqui para conversar um pouco com você a respeito da metodologia de problematização. Com certeza você já deve ter ouvido falar algumas coisas a respeito dessa estratégia. E a nossa proposta é organizarmos aqui, então, uma sequência dialogada para que você consiga pensar em propostas significativas que usem a problematização como estratégia central. Na nossa caminhada de hoje, vamos então falar sobre o que é e o que não é a metodologia da problematização. E vamos também trazer algumas reflexões que te orientem no planejamento de situações de aprendizagem que utilizem a problematização como estratégia central. Então, para pensarmos nas práticas problematizadoras, por onde começar? Vamos então trazer aqui um pouquinho das etapas que compõem o planejamento para um uso significativo dessa estratégia e aí pensando nela em diferentes contextos, seja para o planejamento de algo presencial, num contexto remoto, num contexto híbrido. O importante é engajar os estudantes na investigação de diferentes contextos, buscando problemas reais e mobilizando então esses conhecimentos, essas aprendizagens para a solução desses problemas. Então, por onde vamos começar? Vamos começar aqui trazendo uma diferenciação bem importante para você. Quando nós falamos da problematização, ela se mistura em alguns momentos, em algumas publicações, com outras estratégias que também são pautadas em metodologias ativas, que trazem no seu escopo a proposta, de desenvolver o protagonismo dos estudantes, do professor atuar como mediador de todo o processo, mas que na prática não necessariamente elas representam a mesma coisa. Então fique atento a essa diferenciação, porque isso também te apoia no planejamento dessas situações de aprendizagem. Então olha só, nós temos no conjunto de metodologias ativas uma metodologia chamada ABP, a sigla, significa aí ABP. O que é a ABP? É a aprendizagem baseada em projetos. Então, eu tenho sim um problema como ponto de partida, mas para a resolução deste problema, as atividades, as situações se conectam de forma que mobilizam a construção de um projeto. Então, é algo que tem um produto final, que tem uma culminância, é outra estratégia. Junto, nós temos também a sigla PBL, que traz um desdobramento dessa estratégia pensando apenas nos problemas e não necessariamente em grandes projetos que buscam solucionar esses problemas. As duas são consideradas, então, propostas pedagógicas, onde a aprendizagem do estudante ela vai ser construída a partir da solução de problemas. Então, temos ABP, que se relaciona a projetos. PBL, que traz especificamente aí a ideia de problemas. A junção das duas traz um desdobramento aí que já está sendo bem discutido nas literaturas, que trabalham com as metodologias ativas, que é a aprendizagem baseada em problemas e projetos, ABPP. O que elas têm em comum? Elas têm em comum a investigação de problemas reais, problemas que estão presentes ali na realidade dos estudantes. E é esses problemas, são todos esses problemas
que partem de um diagnóstico significativo para os estudantes, né? Para o contexto em que a escola ela está inserida. Esses problemas reais é que levam à construção de novos conhecimentos. Então, olha só que interessante. Nós temos a ABP, PBL como estratégias de metodologias ativas, que mobilizam essa capacidade investigativa, né? O olhar crítico, a discussão, a argumentação, a pesquisa para buscar elementos que apoiem na resolução desse problema. Elas podem se unir quando nós pensamos numa aprendizagem baseada em problemas e projetos e que todas, né, dentro do que nós estamos falando aqui com você nesse momento, têm um olhar para a problematização. Mas lembra que na nossa caminhada de hoje eu disse, precisamos pensar o que é e o que não é a metodologia da problematização. Então, o que é? É uma metodologia ativa, é uma estratégia ativa. Importantíssimo, ela parte de situações reais, presentes no cotidiano dos estudantes, mas ela tem uma organização metodológica, o planejamento para o uso da problematização, ele não necessariamente precisa ser projetificado ou trazer uma sequência didática ali mais longa. Então, eu penso em uma situação de aprendizagem. A sequência didática, ela envolve várias situações de aprendizagem para o alcance de objetivos previamente estabelecidos. Quando eu falo numa situação de aprendizagem, ela é um pedaço dentro dessa sequência maior. E aí é essa situação de aprendizagem que eu te convido para pensar comigo em como ela pode ser uma situação de aprendizagem que trabalha com a problematização. Então, é como se nós descêssemos a partir dessa imagem mais um pouquinho e pensássemos, então, em um degrau dessa grande escada que pode ter um desdobramento para projetos, que pode ter um desdobramento para situações mais robustas, né? Uma sequência maior aí de atividades, como também pode representar apenas um degrau nessa subida toda, sempre pensando na construção de aprendizagens significativas. E nós temos ainda a proposta de aprendizagem baseada na investigação. Mais uma sigla aí para o seu glossário de estratégias ativas. Nesse caso, de acordo com a citação de Moran, que está no livro Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, de Basic 2018, ele traz que a aprendizagem baseada na investigação desenvolve a habilidade de levantar questões, problemas e buscam possibilidades e soluções. Olha só, temos dentro dessa grande camada de estratégias etapas que levam o estudante a desenvolver essas habilidades. Uma das etapas é a problematização. Então, como que a gente pode pensar na organização dessas situações para que os estudantes tenham, então, uma progressão dentro das construções, relacionando, claro, com as habilidades que estão propostas no currículo da rede, na repriorização curricular, como que tudo isso pode dialogar. Então, a partir do momento que eu olho para estratégias macro e penso em situações menores, mas que podem mobilizar essas grandes construções, eu tenho uma aproximação do estudante a esses diferentes contextos, né? Então, é por isso que nós falamos que as estratégias ativas, nesse caso, mais especificamente a problematização, possibilita a construção desse conhecimento pertinente, aquele que se constrói em estreito diálogo com a realidade dos jovens e de seus territórios. Então, são estratégias que levam a essa aproximação. E eu tenho certeza que você vai sair dessa videoaula bem inspirado para colocar essas estratégias em prática.
para que essas grandes estratégias sejam colocadas em prática, eu preciso pensar em outra metodologia ativa no meio de toda essa história, que é a problematização. E por quê? Por que usar a problematização? Não é só porque ela desenvolve essas aprendizagens de forma ativa, mas também ela possibilita o trabalho em equipe ou ainda o envolvimento direto dos estudantes com o problema. Esse trabalho em equipe, em diferentes contextos, né? Se nós estivermos com possibilidade de organização desses estudantes em grupos, eu tenho o planejamento direcionando para isso. Mas eu posso também problematizar diferentes situações, orientando os estudantes a desenvolverem ações que são individuais, mas que depois elas se somam na organização do coletivo. Então, não é para pensarmos que as metodologias ativas elas só podem acontecer se estivermos todos juntos, próximos. Seria muito bom, mas na impossibilidade disso acontecer, elas também podem ser pensadas a partir dessas pesquisas, né, de trabalhos que são feitos, cada um dentro dos recursos que possui disponíveis, e aí então depois essas informações elas passam a compor uma organização maior que tem a intencionalidade, que tem objetivos claramente definidos, tá? Além disso, já que eu tenho, né, uma aprendizagem ativa, ela vai favorecer o protagonismo e o professor atuando aí na mediação para a construção dessas aprendizagens. Pensando caminhos aqui junto com vocês, para que nós possamos trabalhar a problematização no planejamento de uma situação de aprendizagem, 3 pontos importantes aqui para deixá-los inspirados aí e colocando em prática essas situações de aprendizagem. Então, primeira coisa, eu preciso ter o envolvimento com o problema. Já falamos que esses problemas precisam partir de situações reais, precisam estar presentes no contexto dos estudantes. Então, como que eu posso, já que não estamos ali todos juntinhos, né, de maneira síncrona, por exemplo, como que eu posso criar, planejar, organizar uma estratégia que faça com que todos os meus estudantes se envolvam com o problema? Tenho aqui algumas dicas. Eu posso construir uma problemateca da turma utilizando qualquer recurso que eu tenha disponível de maneira colaborativa, onde eles acrescentam ideias nessa problemateca. Posso usar a estratégia Matriz de Problemas, que também é um documento colaborativo, onde os estudantes compartilham aqueles problemas que mais os incomodam naquele momento, e aí toda a turma se envolve na escolha do problema que é mais relevante e mais urgente para ser resolvido naquele momento. Então, considerando os distintos contextos, é que nós temos que pensar nas adaptações da proposta. Falei que seria bacana, né, organizarmos um grande grupo ali para discutirmos esse problema e chegarmos então ali na matriz de problemas com aquilo que é mais relevante para o grupo. Mas, se eu não posso trabalhar com esses agrupamentos, eu crio mecanismos colaborativos onde os estudantes, mesmo sozinhos, eles consigam trocar essas ideias e chegar no problema que será utilizado como ponto de partida. E aí chegamos também no planejamento, que é onde, a partir deste problema, os estudantes então são mobilizados a organizarem as etapas onde o objetivo principal é resolver o problema ou pelo menos mitigar os danos que são causados por esse problema. As estratégias são diversas. Temos criação de mapa mental, plano de ação, um cronograma, planilhas, tabelas, onde as etapas, né, que possibilite o caminhar da turma para a solução daquele problema, elas estejam organizadas. Tudo isso com a utilização ou não de um recurso digital. É claro que, em alguns contextos, o recurso digital ele é muito importante
para que as etapas possam ser alcançadas. Então, sistematizando um pouquinho de tudo isso que eu acabei de compartilhar aqui com você, a metodologia da problematização, ela é uma abordagem pedagógica que visa estimular o pensamento crítico e a construção ativa do conhecimento. Importantíssimo, o seu ponto de partida é uma situação-problema que se relacione diretamente com a realidade dos estudantes. Precisa ser um problema real. Parte de um diagnóstico, tem o movimento de ação, de avaliação, de ação novamente, e é claro que não deixa de lado um planejamento colaborativo, cooperativo, traz a ideia forte de trabalho em equipe, lembrando que esse trabalho em equipe, se não é possível estarmos todos juntos, que nós possamos então ter movimentos colaborativos, documentos colaborativos, para que essas trocas elas sejam feitas, tá bom? E esse planejamento, então, ele dialoga com diferentes contextos de aprendizagem. A problematização, ela está, como eu falei no começo, entre as estratégias que compõem aí o grupo de estratégias das metodologias ativas. E pensando nisso, ela tem, claro, que alguns princípios que dialogam diretamente com as metodologias ativas. Então, o primeiro ponto aí de reflexão é que a problematização possibilita essa reflexão da realidade. Problematizar é questionar. Então, a todo momento, não é ter uma resposta pronta logo de início ou fazer uma discussão com o grupo para que essa resposta ela seja obtida. É trilhar um caminho que busca esse questionamento o tempo todo. É olhar para a realidade, todos os fatos, os conhecimentos históricos, socialmente construídos, não importa, tendo essa realidade como ponto de partida, distintas camadas, contradições, disputas, tudo isso pode ser problematizado. E é por esse motivo que a estratégia, ela dialoga com todas as áreas do conhecimento, com todos os componentes, porque ela permite um olhar crítico e questionador para tudo aquilo que nós temos estruturalmente já estabelecidos em um currículo. Seja o currículo prioritário, repriorizado, não importa. Eu tenho um compromisso de trabalho com um conjunto de habilidades que estão relacionadas às diferentes áreas do conhecimento, a diferentes componentes curriculares, e as estratégias pensadas ali, elas podem ser problematizadas, porque exatamente ela faz com que o estudante possa olhar para a sua realidade e questionar. E quando ele questiona, ele está construindo conhecimento, ele está desenvolvendo essas aprendizagens que nós falamos que são aprendizagens significativas, aquelas que eu levo para a vida toda. A problematização, então, ela permite que essa realidade, esse contexto, ele seja colocado na roda para ser questionado, possibilita ainda a tomada de decisões, o trabalho em equipe e precisa, claro, de um planejamento para a resolução desse problema. Se não for possível resolver, eu pelo menos desenvolvo a habilidade de planejar caminhos que me mobilizem aí a essa resolução. Para boas problematizações, o que você deve considerar? Então, primeira coisa, fazer boas perguntas. Esse é o ponto principal. A melhor estratégia para uma aula não é dar respostas prontas para as inquietações dos estudantes, mas sim fazer boas perguntas, levando à reflexão. Segundo ponto importante, apresentar visões e recursos diversos sobre um tema. Existem algumas situações reais onde várias possibilidades podem ser praticadas ali para a resolução de um problema. Então,
são caminhos e a escolha desse caminho, ela também é um fator de aprendizagem. Questionar saberes prévios, né? Questionar o senso comum, mas considerando esses conhecimentos prévios como parte do pacote de problematização. Convidar a reflexão através de diferentes estratégias. Então, vou usar o mapa mental, vou usar a matriz de problemas. Não, agora eu vou usar uma roda de conversa. Se eu estiver num contexto remoto, vamos abrir microfones, vamos dialogar sobre o problema. Então, experimentar diferentes estratégias, sempre pensando nesse engajamento. Incentivar a pesquisa, né, como um ponto importante. Mobilizar a resolução de problemas e propor atividades que sejam desafiantes para essa ideia de aprendizagem baseada em problemas. Enquanto o desafio, ele mobilizar, ele despertar o interesse do estudante, mais você vai conseguir contribuir para a construção dessas aprendizagens. Vamos agora pensar então nas etapas, né? Quais são as etapas para que a problematização ela saia do papel? Então, a primeira etapa que nós temos aí é a etapa de observação da realidade. Então, os estudantes, eles observam a realidade em que eles estão inseridos, identificam situações, contextos, fenômenos que representam aí um problema ou um desafio. O objetivo principal dessa etapa é despertar a curiosidade e a capacidade de análise crítica dos estudantes sobre o ambiente, sobre o entorno, o local onde eles estão ali, os seus lugares de vivência. Passei então da observação da realidade para o que nós chamamos de identificação de pontos críticos. Depois que eles observam a realidade, né, eles discutem, eles identificam os aspectos que são mais problemáticos, aquilo que está em situação mais crítica ali na região analisada por eles, e eles vão então destacar os elementos que precisam ser melhor compreendidos, o que eles precisam de fato resolver, priorizando os problemas mais relevantes. É aqui que nós precisamos pensar numa estratégia que crie esse movimento de colaboração. Se estamos todos juntos, é mais fácil chegarmos num consenso. E mesmo assim, o uso desses recursos apoia nessas escolhas, né? Então, a matriz de problemas, ela traz essa possibilidade de olharmos para aquilo que é mais relevante para o grupo, e aí isso se torna o problema central a ser investigado e a ser discutido. Na terceira etapa da teorização, o que os estudantes fazem? Eles vão buscar informações que tragam para eles uma visão de causa e consequência. Só que isso não é baseado apenas em conhecimentos informais. Eles realizam pesquisas, trazem os conhecimentos teóricos alinhados com os conhecimentos prévios deles, para então chegarem numa análise mais apurada de causa e consequência. Então, eles vão construir com isso o embasamento teórico que vai possibilitar uma análise mais aprofundada do problema e a busca por soluções que, de fato, atuem sobre aquele problema, né? Que resolvam a situação. Por isso que é um alinhamento entre os conhecimentos científicos e os conhecimentos prévios para conseguirem engatar aí uma solução para o problema. Na nossa quarta etapa, as hipóteses de solução, elas são construídas com base na teorização. Então, os estudantes, eles já elaboram aqui possíveis soluções para os problemas identificados. Eles vão precisar pensar na viabilidade, vão precisar pensar nos impactos de cada ação, no tempo e nas pessoas envolvidas. Então, aqui a criatividade deles é colocada em jogo o tempo todo, porque além de criativos, eles precisam construir soluções ou ideias que apoiem na solução desses problemas. Passamos agora para a nossa quinta etapa, a aplicação à realidade.
as soluções propostas precisam ser testadas, né? Precisam ser aplicadas a essa realidade. Isso pode acontecer de forma prática ou de forma simulada, porque dependendo do contexto, nós não temos como praticar, né, o tempo todo algumas propostas, executá-las, né? Então, eu posso trabalhar com protótipos, com simulações, que faça com que eles consigam verificar, então, a eficácia das hipóteses levantadas, e com isso eles já vão avaliando não só os resultados das soluções, né, que eles trouxeram ali dentro do planejamento deles, eles já começam a refletir sobre os aprendizados que obtiveram ali ao longo do processo, e aí eles já chegam na última etapa, que é a avaliação e reflexão, onde eles vão, então, fazer um movimento de autoavaliação, buscando a melhoria contínua do seu processo de aprendizagem, fortalecendo o conhecimento que foi adquirido por eles. Então, eles têm todo um olhar para o processo e até mesmo replanejamento, caso o problema não tenha sido resolvido totalmente e precise de novas intervenções. E agora que você já ficou por dentro do que é a problematização e quais são as etapas que envolve esse planejamento, eu te convido a adotar e colocar em prática essa metodologia em sua área do conhecimento. Olá, professora, professor, seja bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Michele Borges, sou formadora no Instituto Iungo, e neste encontro discutiremos como a metodologia ativa problematização pode apoiar o trabalho com os estudantes na área de conhecimento da matemática. Vamos lá? Bom, vamos partir aqui de um lugar super reconhecido, né, por nós, professores e professoras de matemática, que é a resolução de problemas.
A Tatiana Rock, né, a professora Tatiana Rock, no seu livro História da Matemática, ela vai nos dizer que a matemática se desenvolveu e continua a se desenvolver a partir de problemas, seja ele problemas, né, cotidianos, seja problemas, né, naturais, dos fenômenos naturais, porque um corpo cai, porque as estrelas se movem, sejam eles problemas filosóficos, né, o que é conhecer, como a matemática pode ajudar aí a alcançar o conhecimento verdadeiro, não no sentido de a gente tomar como verdade um conhecimento e querer validar, inclusive por meio da ciência a qualquer custo, mas no sentido de a gente, né, investigar, né, e ter aí, encontrar um conhecimento plausível, né, com a realidade factual. Também do ponto de vista, né, da resolução de problemas próprios da matemática, né, como legitimar certa técnica ou certo conceito matemático. Então, esse já é um lugar reconhecido por nós. Mas, então, o que seria, né, problematizar problemas matemáticos, né? A gente está acostumado, né, e acostumada a vivenciar, tanto na nossa trajetória como estudante, mas até mesmo, né, o quanto a gente planeja nas nossas sequências didáticas, uma série de problemas, né, que a meninada, a moçada, vai ali resolver, mas esses problemas nem sempre são problemas, né, que colocam esse estudante ativo do ponto de vista, né, de ser investigativo, de trazer diversidade aí de caminhos para a resolução desse problema, né? Então, a gente tem ainda um lugar muito usual, muito tradicional na resolução de problemas matemáticos, que é trazer problemas, seja ele puramente da matemática, ou problemas com contextos semi-reais, né, fictícios, ou problemas reais mesmo, mas que trazem ali uma resolução, uma solução já única, né, uma resposta ali, né, um problema mais fechado. Ou também no sentido que o menino e a menina, né, vai lá, ele vai ouvir, né, o professor vai ter aquela transmissão do conhecimento, dos conceitos matemáticos, as propriedades, né, o modo como ele pode ter relações entre esses conceitos, né, ou como as técnicas que ele pode aplicar, né, para operar com eles, né, e aí o estudante vai lá e memoriza e reproduz isso na resolução desses problemas. A abordagem problematizadora, ela vai se debruçar sobre a resolução de problemas, mas nesse lugar mais aberto do problema, né, mais investigativo. E é aqui que a gente vai se debruçar hoje nas nossas situações de aprendizagem. Então, para a gente aterrizar numa prática escolar, eu trouxe aqui como diálogo a prática da professora Silvia Mandel. Essa prática eu encontrei numa revista, né, na revista do professor de matemática, uma revista que eu tenho em casa muito antiga, eu tenho uma série dessas revistinhas da época da graduação. Então, essa revista é de 2007, mas ela traz uma abordagem muito bacana e problematizadora para desenvolver o pensamento exponencial com jovens, né, essa ideia do que é o crescimento exponencial. E ela fez esse movimento num diálogo que ela teve com a professora, né, sua colega, né, de profissão, com a professora de geografia, que havia comentado, né, que estava estudando no livro didático com jovens, né, algumas questões da sua área, e eles se depararam com um inserto no livro que dizia lá crescimento exponencial. E eles questionaram a professora de geografia o que seria esse crescimento exponencial. Então, vou pedir licença aqui para ler o inserto que derivou aí, né, toda a prática da professora de matemática Silvia Mandel. Bom, os impactos ambientais aumentaram muito a partir do século XVIII, como consequência da Revolução Industrial e do avanço das tecnologias de exploração e transformação da natureza. Além disso, houve um crescimento exponencial da população do planeta, composto por pobres em sua maioria. O que a professora, então, Silvia, fez? Na próxima aula de matemática, ela levou esse diálogo com os jovens, né? Então, quais são os entendimentos que eles estavam tendo, né? Quais são os sentidos, os significados que eles atribuíam a o que era esse crescimento exponencial. Ela trouxe novamente um lugar muito reconhecido, né? Por nós professores e pelos estudantes, trabalhando ali, né, essas tabelinhas, né, das funções, né, onde a gente atribui um valor para x para encontrar ali o valor, né, de y.
Só que ela trouxe isso através de um questionamento, né, que é o que acontece com os valores de f de x quando atribuímos os valores da tabela para x, mas não apenas considerando ali, né, uma função exponencial. Ela trouxe o confronto de uma função exponencial, que ela ainda não tinha dito qual dessas era a função exponencial, com as outras diversas funções, né? Então, a gente tem uma função ali, né, polinomial do primeiro grau, uma função linear, uma função ali quadrática, né? A função exponencial, né, de base maior que 1, e uma função exponencial de base menor que 1. Então, ela trouxe essa tabelinha onde eles iriam preencher e seriam provocados, né, a fazer comparações e criar hipóteses daquilo que eles estavam vendo acerca desses dados que eles construíram na tabela. Então, perguntas como, por exemplo, que padrões ou diferenças eles observavam entre essas funções, sem ainda necessariamente nomeá-las. Como eles fizeram para identificar esses padrões ou diferenças, e também questionou eles como é que seria o gráfico dessas funções. Então, nesse processo de elaborar o gráfico, né, a meninada teve ali que pensar como cada gráfico poderia ser produzido, que valores a gente atribuiria, né, para o eixo X, o eixo das abscissas, que valores a gente atribuiria para o eixo Y, que escalas são essas, né? E nesse processo ela foi discutindo com eles e foram criando alguns consensos coletivos para criar, né, esses gráficos de modo que eles conseguissem comparar, né, esses gráficos e tirar e fazer algumas inferências desse pensamento exponencial, né, criar esse conceito de crescimento exponencial. E eles chegaram nesse gráfico aqui. Então, eles observaram esse gráfico e puderam criar essa noção, né, do que é o crescimento exponencial, a partir de quando a gente vê que há um crescimento a partir de um determinado ponto que é muito significativo, muito expressivo. Então, eles foram construindo esse pensamento. A partir daqui, ela vai relatando ali que ela vai trazendo uma série de problemas matemáticos que dizem respeito ao crescimento populacional. Então, ela trouxe o crescimento populacional de bactérias, trouxe também a respeito do crescimento da população mundial. E aqui eu faço uma pequena derivação do relato dela, né? Buscando problematizar alguns aspectos também. Quando ela vai trazer esses questionamentos para os jovens sobre o crescimento populacional, e aqui eu faço um adendo, né, da prática dela, né, a gente pode trazer esse processo de eles pensarem em crescimento populacional, fazendo uma boa provocação com eles, uma boa problematização antes de adentrar mesmo no gráfico, né, que mostra o crescimento populacional, e aí tecer uma série de habilidades matemáticas, né, que estão expressas ali nesse gráfico, representada nesse gráfico. Então, observando a crise socioambiental do nosso tempo, né, e aí, quando a gente fala da crise socioambiental, e que o Amazonas está vivenciando uma imensa crise nesse momento, né, outros estados aqui do Brasil também, como é que a gente poderia associar a crise socioambiental com a própria produção de alimentos, né? E aí, nesse processo de pensar essas dimensões, poderíamos provocar com os jovens as seguintes questões: como seria a linha gráfica do crescimento da população mundial? Nesse mesmo gráfico, como seria se incluíssemos a linha gráfica na produção de alimentos mundialmente, né? Na quantidade de produção de alimentos mundial? Como a linha do crescimento populacional se situa em relação à linha da produção de alimentos mundial? A ideia aqui é que os jovens, né, eles possam representar com os conhecimentos que têm. Aqui, a gente observa pelo relato da professora que eles já foram avançando um pouquinho nessa ideia do que é o crescimento exponencial. Então, aqui eles agora representariam um pouco dessas ideias, do que aprenderam, pensando no crescimento da população mundial hoje. Mas mais do que isso, né, pensando nas crises socioambientais e o quanto isso impacta ou não na produção de alimentos mundialmente, né, e o quanto os alimentos chegam no prato das pessoas, como é que eles produziriam esse gráfico, né, essas linhas gráficas, num único gráfico só, como é que estaria uma linha situada em relação à outra?
Então, traríamos aqui os conhecimentos prévios dos jovens para esse momento. Bom, diante disso, a ideia é que depois os jovens confrontem esses dados, né, na comparação com esses dois gráficos. Então, a professora, né, no caso agora, retomando um pouquinho do fio da meada que a professora Silvia Mendel fez, né, e construir aquele adendo, mas depois ela provoca os jovens a pensar nesses dois gráficos, que a gente poderia solicitar que esses jovens confrontassem os dados, os gráficos que eles realizaram com esses dois gráficos. E mais, poderíamos questioná-los qual desses gráficos eles acham que melhor representa a realidade e por quê. E aí, na sequência, a gente poderia, né, mostrar aqui, propor aqui que o gráfico à direita, né, ele representa, né, a realidade histórica observada em relação ao crescimento populacional e à produção de alimentos mundial, e no outro a gente tem a teoria malthusiana, que vai dizer o seguinte, né, que o crescimento da população cresce exponencialmente, mas o crescimento, a quantidade de alimentos, né, da produção de alimentos, ela cresce, ela tem um crescimento linear, ou seja, ela é um crescimento linear em uma progressão aritmética e o crescimento populacional numa progressão geométrica. Que isso, na verdade, na realidade, ela não acontece. O fato de existir, ele vai atrelar uma série de questões com a pobreza e tudo mais, questões de sua época, uma teoria que se difundiu de sua época, que a gente pode trazer uma série de questionamentos para os jovens, né? Quem era Thomas Malthus? Por que que essa teoria dele se disseminou amplamente, foi amplamente aceita, né, em sua época? E por um longo período de tempo, né, quais foram as falhas que foram sendo observadas, né, nessa teoria que ele construiu, com o que hoje a gente tem, né, de dados históricos de observação da realidade, quem é esse sujeito, né, quem é esse Thomas Malthus, esse homem inglês, que lugar social ele tinha na sua, né, no seu território, na sua realidade, provocando os jovens a pensar numa matemática crítica, né? A produção de conhecimento matemático, ela não é a parte, né, das conjunturas sociais e políticas de sua época, ela não é a parte, né, dessa produção de conhecimento pelo sujeito ou por um grupo de sujeitos, né, por uma comunidade. Então, situar o estudante, né, na verdade, provocar o estudante a pensar que essa produção de conhecimento matemático, ela é histórica, né? Então, aqui a gente problematiza essa realidade, né? E aí, a professora vai continuando, né, esse processo de criação desse pensamento exponencial e provocando outras, né, os estudantes a trazerem outras variáveis para compor essa leitura da realidade, e ela continua fazendo essa leitura da realidade quando a gente pensa questões em relação ao crescimento populacional, os impactos desse crescimento, as relações, né, entre a produção de alimentos, o porquê que a produção de alimentos pode agravar, né, determinadas situações ou não na sociedade, enfim, ela vai tecendo aí uma série de problematizações com os jovens, utilizando a linguagem matemática como leitura dessa realidade. Bom, o que a gente pode concluir, então, da problematização em matemática, né? Que ela valoriza aí esforços para uma etnomatemática, ela favorece a criação de sentidos e a aprendizagem significativa, ela estimula o pensamento crítico, criativo e científico, e mobiliza aí a intervenção social por meio da leitura crítica dessa realidade. Bom, eu fico por aqui, espero que essa situação de aprendizagem tenha, de alguma forma, lhe inspirado ou tenha, né, provocado aí boas reflexões. Agora que você já se inspirou com uma proposta de problematização relacionada à sua área do conhecimento, chegou o momento de sistematizarmos as principais reflexões que foram compartilhadas na videoaula de hoje. E para começar, considere sempre que a problematização
é uma abordagem pedagógica que estimula o pensamento crítico e a construção ativa do conhecimento. Ela inclui um trabalho de colaboração, cooperação e precisa ser pensada para o desenvolvimento de atividades que envolvam diferentes contextos de aprendizagem. O seu ponto de partida é sempre um problema real, algo que desafia os estudantes na busca por soluções que possam ser praticadas para resolver o problema, mitigar os seus danos ou, ao menos, organizar, planejar ações que apoiem o caminhar deles em prol desses objetivos. Quando falamos em problematização, temos alguns pontos importantes para serem considerados. Entre eles, fazer boas perguntas. Essas perguntas, elas vão mobilizando, instigando os estudantes a desejarem buscar essas respostas. Essas respostas, claro, elas não estão apenas pautadas no conhecimento científico, como também podem ser conflitadas com aqueles questionamentos, com aqueles saberes que já estão no repertório dos estudantes, que já estão presentes ali no senso comum. Para que esse conflito de ideias, que é extremamente construtivo, ele possa acontecer, é importante utilizarmos diferentes recursos e estratégias que convidem os estudantes para a reflexão. Incentive a pesquisa, mobilize essa resolução de problemas e, é claro, tenha sempre atividades, situações de aprendizagens que sejam desafiantes para isso. Nas etapas, começamos então com um diagnóstico que propicia a observação da realidade, seguimos para a identificação dos pontos críticos, com uma grande tempestade de ideias, com possíveis soluções, onde os estudantes também resgatam os seus conhecimentos prévios já para se envolverem na resolução desse problema. Avançamos para a teorização, onde esses conhecimentos eles são agregados ou conflitados com o que nós já temos constituído enquanto conhecimento científico. E partimos para as hipóteses, onde um conjunto de hipóteses para a solução desse problema é organizada. Elas vão trazendo ali ideias que vão juntando todos esses conhecimentos, que agregam esse conjunto de saberes e aprendizagens para chegarem na quarta etapa, onde nós temos então a aplicação à realidade. Não é possível colocar isso em prática no momento? Não tem problema. A ideia é que eles possam fazer uma transposição dessas soluções para cenários reais, que faça com que esse enfrentamento do problema ele seja possível. Os estudantes vão se sentindo seguros ao longo de toda a jornada de aprendizagem, desenvolvendo um conjunto de competências e habilidades que faz com que eles se tornem, então, preparados para que esses enfrentamentos, quando acontecerem de forma mais próxima e mais prática, ele seja possível. Fechamos com a avaliação e a reflexão. O que deu certo, o que precisa ser melhorado, o problema vai ser resolvido com a estratégia que nós escolhemos ou é necessário replanejar alguma ação para que tudo isso se torne ainda mais próximo de ser resolvido, com aprendizagens significativas sendo construídas. Então, esperamos que com essas reflexões você tenha agora ferramentas indispensáveis para planejar boas aulas que usem a problematização como estratégia metodológica. Nós ficamos por aqui, nos vemos em uma próxima oportunidade. Até mais!